Esse vídeo é a parte 3 do conteúdo que nós estamos tratando nesta série, denominado O Anjo do Abismo, chamado de Abaddon ou Apolion. Isso está escrito no capítulo 9 e versículo 11 do Apocalipse, que diz da seguinte forma: tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Nós estamos tratando deste conteúdo. Se você chegou neste canal agora, eu te peço que não assista esse vídeo antes que você assista a parte 1 e a parte 2 deste conteúdo, porque nós estamos tratando nesta série de vídeos sobre o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Mencionado no livro do Apocalipse, no capítulo 9 e verso 11. Quem é este tal anjo? Na parte 2 nós mencionamos que alguns intérpretes dizem que é o próprio Satanás, que é o próprio diabo. Contudo, outros dizem que pode se tratar de um demônio poderoso. Mas isto vai muito mais além. Por quê? Porque tem outros intérpretes que chegam ao ponto de dizer que o tal anjo do abismo seria o Senhor Jesus. Veja bem, não sou eu que estou afirmando e dizendo que Jesus é o anjo do abismo. São alguns leitores da Bíblia e intérpretes da Bíblia que afirmam que Jesus é o tal anjo do abismo. E eu te pergunto, seria Jesus o tal anjo do abismo, o Abaddon e Apolion? Vamos analisar isso aqui e entender por que estes intérpretes da Bíblia afirmam que Jesus é o tal anjo do abismo. O escritor do Apocalipse diz que a estrela que caiu do céu recebeu a chave do abismo. Preste atenção. João Zebedeu, ele diz que foi uma estrela que caiu do céu, que no caso trata-se de um anjo, e este tal anjo, esta tal estrela, ela recebeu, ou ele recebeu, a chave do abismo. Curiosamente, nesse ponto, alguns intérpretes cometem um dos erros de interpretação mais descabido do livro do Apocalipse. Por que eles cometem este tal erro descabido dentro das escrituras, dentro do livro do Apocalipse? Porque eles tentam identificar este termo Abaddon ou Apolion como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Isto é um erro absurdo. É um intérprete que não compreende quem é o Senhor Jesus. Isso não dá para passar. O que você acha disso? Seria o Senhor Jesus o anjo do abismo? Por que essas pessoas dizem que Jesus é o tal anjo do abismo? Porque está escrito no capítulo 1 e versículo 18 do livro do Apocalipse da seguinte forma: Jesus dizendo a João: tenho as chaves da morte e do inferno. O inferno aqui é uma referência a abismo. Então, por Jesus dizer ao apóstolo João, no livro do Apocalipse, que ele tem as chaves da morte e do inferno, afirmam esses intérpretes que seria Jesus, o Abaddon ou Apolion, o tal anjo do abismo. Ora, se Jesus disse tenho, significa que ele tem a autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Veja que Abaddon ou Apolion, no capítulo 9, verso 1, ele recebeu a chave. Jesus não disse, eu recebi a chave da morte e do abismo. Não, ele disse, eu tenho. Então Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Vai analisando aí o que você acha dessa interpretação. Veja bem, o texto não diz que ele foi dado a chave, como no caso de Abaddon, que recebeu a chave. Jesus é o proprietário da chave, Abaddon não. Jesus é o proprietário dessa chave do abismo, Abaddon não é o proprietário. Você já sabe que essa linguagem é simbólica, ela significa autoridade. Jesus tem autoridade sobre o abismo. Abaddon não tem, ele recebe, como mencionamos no vídeo de número 2, no período denominado de grande tribulação. Outro texto que esses críticos cegos utilizam é Lucas, capítulo 8 e versículo 31. Está escrito da seguinte forma: e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo.
Essa é uma história do gadareno. Jesus chega em uma cidade chamada Gadara, onde tinha um homem que estava acometido de uma legião de demônios. Este homem, ele vivia nos cemitérios, ele vivia despido, ele vivia desprezado pela sociedade, ele andava sozinho porque ele era acometido de uma legião de demônios. Esta palavra legião, ela é tirada das legiões do exército romano. E uma legião de soldados do exército romano era composta de 2 a 6 mil soldados. Se este homem estava acometido por uma legião de demônios, o gadareno, a Bíblia não menciona o nome dele, só diz que ele era de Gadara e o chama de gadareno. Então, se está escrito que ele era acometido de uma legião, eu quero que você imagine quantos demônios poderiam estar neste ser. Está escrito que grilhões não o prendiam, não havia cadeias que conseguissem deter este homem. Mas quando ele tem um contato com Jesus, Jesus liberta este ser, porque Jesus é quem liberta o homem de todo mal. É Jesus que liberta o ser humano. Então Jesus liberta o gadareno, e quando ele liberta o gadareno, aqueles demônios que estavam no corpo do gadareno, ele diz para Jesus: não nos mande para o abismo antes da hora, ou não nos mande para o abismo agora. E porque eles disseram isso, aí os intérpretes utilizam esta linguagem dos demônios para dizer que Jesus é o anjo do abismo. Isto é um erro absurdo de interpretação. Gadara era uma das 10 cidades autônomas de Decápolis, situadas a sudoeste do Mar da Galileia, e eram habitadas predominantemente por não-judeus na época de Jesus. Era também o nome de uma região gentílica que correspondia à localização da cidade. Ela era habitada por nobres, sendo assim uma cidade rica e luxuosa, até porque quando Jesus expulsa os demônios que estavam no gadareno, ele permite que esses demônios entrem em uma manada de porcos que pastava naquela região, mais ou menos 2 mil porcos. E o porqueiro, o dono dos porcos, ficou muito furioso, porque esses porcos se jogaram ao mar. Esses porcos se jogaram ao mar e ele teve um grande prejuízo. Não queremos aqui trazer uma interpretação deste conteúdo. Você pode consultar no Evangelho de Lucas, capítulo 8, esta situação. Mas o que queremos mencionar aqui é que Jesus não é o anjo do abismo. Não existe probabilidade nenhuma de Jesus ser o tal Abaddon ou Apolion, o anjo do abismo, porque os demônios disseram: não nos mande para o abismo agora. Quem é o Senhor Jesus? Jesus é o Senhor do céu, dos céus, da terra e de todo o universo conhecido e desconhecido pelo homem. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Como ele pode ser ao mesmo tempo o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor do céu, dos céus, da terra, do universo conhecido e que o homem desconhece, e ser também um anjo caído? Isso é falta de compreender quem é realmente o Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz que Jesus é filho de Deus, significa que ele é da mesma essência do Pai. E sendo da mesma essência do Pai, o Filho é Deus de eternidade a eternidade. Jesus não é filho de Deus porque nasceu de Maria. Antes de nascer de Maria, ele já era filho de Deus. Ele já era o Filho eterno do Pai universal, existindo eternamente, se é que nós podemos dizer que Deus existe, porque na verdade Deus é. Esta é a grande realidade. E o que você acha desta interpretação? Jesus é o anjo do abismo? No meu modo de ver as coisas, mas eu não quero cravar aqui e deixar transparecer aquilo que nós pensamos. Você é que vai decidir aí na sua forma de entender e na sua forma de interpretar os textos bíblicos que nós estamos passando para você, caro telespectador, nesta série de vídeos. A parte 1, a parte 2 e a parte 3 sobre o tal anjo do abismo. No meu modo de ver as coisas, no meu modo
modo de interpretar as Escrituras, isso está descabido para mim. Por que isso está descabido para mim? Como nós vimos, Jesus é da mesma essência do Pai. E sendo da mesma essência do Pai, Jesus é Deus. E Deus é quem possui todo o poder e não Abaddon. A soberania pertence exclusivamente a Deus. É Ele quem decreta o tempo de abertura e de fechamento do abismo, no qual Abaddon ou Apolion aparece como governante. O texto bíblico que nós queremos analisar é Apocalipse capítulo 9 e verso 1. O texto bíblico menciona que foi dada à estrela caída a chave do poço do abismo. Veja o texto. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Então veja que ele não tinha esta autoridade, e foi-lhe permitido ter esta autoridade justamente por 5 meses, quando nós analisamos o contexto deste conteúdo. Isso significa que, na realidade, Deus é quem detém essa chave. Mas de acordo com os seus propósitos divinos, no cumprimento de seus planos pelo seu decreto permissivo, ele cede essa chave temporariamente ao tal anjo caído denominado de Abaddon. Isso explica porque Abaddon ou Apolion é descrito como reinando sobre o abismo. Mas que fique claro que é Satanás e não Deus o responsável pelas ações malignas neste mundo, desde que Satanás caiu da graça de Deus, e principalmente isto irá aumentar e muito no período denominado de grande tribulação. Abaddon ou Apolion são nomes que significam em 2 línguas diferentes a mesma coisa, ou seja, destruição. E Deus não é o destruidor, Deus é quem constrói, Deus é quem faz. O destruidor não é aplicado nem a Jesus, nem tampouco a Deus. Então, basicamente, o escritor bíblico indica que o destruidor está operando, está agindo com fúria devastadora. Porém, sua ação não está fora do controle de Deus. Deus controla todas as coisas. William Hendrickson foi um estudioso do Novo Testamento e escritor de comentários bíblicos. Esse teólogo diz: Deus usa até mesmo a obra do diabo como punição e aviso para o iníquo, advertindo-o para que ele se arrependa, se converta e venha ao conhecimento da verdade. É isto que este teólogo, escritor de livros e de comentários bíblicos, menciona. Seria o deus Apolo da mitologia grega o anjo do abismo? Vejamos a partir de agora. Para alguns estudiosos, o deus Apolo era o deus solar do céu durante o dia e o Lorde, ou seja, o Senhor da morte, no mundo subterrâneo durante a noite. Para esses estudiosos, sua última forma se tornou o judeu Apolion, espírito do poço mencionado em Apocalipse 9:11. Apolo Piton foi a deidade serpente no poço do oráculo de Delfi, que inspirou os videntes com vapores místicos de seu mundo inferior. Vai entendendo aí, porque agora nós estamos ultrapassando a Bíblia e chegando em outras fontes extra-bíblicas que menciona também sobre o tal anjo do abismo. Para esses estudiosos, Abaddon era a palavra grega para poço, que os hebreus alteraram para Abaddon, que mais tarde se tornou sinônimo do inferno cristão e o nome dado ao anjo do abismo, ou da morte, ou do inferno. Então veja que isto já ultrapassou os textos bíblicos, chegando em fontes extra-bíblicas para falar do tal anjo do abismo, que é associado para alguns estudiosos e pesquisadores com o deus grego Apolo. O que você acha desta interpretação ou da fala desses estudiosos? Para eles, Apolion está sendo identificado no livro do Apocalipse por João Zebedeu como sendo o anjo exterminador. Segundo a mitologia assíria,
sacerdotes assírios adquiriram poderes similares aos poderes que adquiriram os gregos, porque Apolo é relacionado aos gregos. E esses sacerdotes assírios, eles também adquiriram poderes similares quando estiveram em uma jornada pelo tal poço. O poço mencionado aqui é o Poço do Abismo. Tales de Mileto, conhecido como um dos 7 sábios do mundo antigo, adquiriu sua sabedoria por meio da comunhão com a deusa da sabedoria em um Abaddon, ou seja, no poço. O poço mencionado aqui é o Poço do Abismo. Então veja que fontes extrabíblicas também mencionam o tal anjo do abismo que é mencionado no livro do Apocalipse. Esse tal Abaddon ou Apolion, que também é mencionado no livro do Apocalipse de João, como nós estamos vendo nesta série, supostos defensores da fé e do sagrado, fizeram grandes esforços históricos para mostrar que estes textos se aplicavam profeticamente a pessoas e não a seres espirituais, mas a seres humanos, tais como o imperador Vespasiano, Maomé e até mesmo Napoleão. Eu só quero te dizer que isto está fora de cogitação, porque esses seres humanos, mesmo tendo praticado atrocidades, como no caso de Vespasiano e de Napoleão, nós não podemos, em hipótese alguma, aplicar este termo anjo destruidor, que ainda ocorrerá no período da grande tribulação, a um ser humano que viveu num passado distante. Isto é interpretar erradamente os textos sagrados na minha visão, na minha humilde visão, é interpretar erradamente o Apocalipse do apóstolo João. Por que essas pessoas mencionam estes seres humanos como sendo também o anjo do Apocalipse? Para desconstruir a questão mitológica, onde aparece o Apolo, onde aparece os sacerdotes assírios e onde aparece o tal Tales de Mileto. Eles estão desconstruindo isso e aplicam esta linguagem a Vespasiano, a Napoleão, a Maomé, como mencionamos aqui. No meu modo de ver, isto não corresponde com a realidade. O que você acha desse tipo de interpretação? Deixe aí nos comentários, deixe aí embaixo nos comentários. Para outros estudiosos da Bíblia, eles dizem o seguinte: assim, o anjo em geral era encarado como satânico. Que anjo? O anjo do abismo, Abaddon ou Apolion. Mas deve-se notar, porém, que Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3, mostra o anjo com a chave do abismo. Então, em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 3, esses estudiosos já trazem outro contraponto. Por quê? Porque o texto mostra um anjo com a chave do abismo. E esse anjo que está com a chave do abismo é representante de Deus, vindo do céu. E em vez de ser satânico, ele amarra Satanás e o lança no abismo. Veja o texto. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, agora nós estamos analisando que tem outros intérpretes que analisam o tal anjo do abismo como não sendo um anjo satânico, como já foi dito na parte 1 e na parte 2 do vídeo, mas como sendo um anjo representante de Deus, visto que em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao 3, esse tal anjo desce com a chave do abismo na mão. Então, este anjo que desce com a chave do abismo na mão, ele amarra Satanás. Se ele amarra Satanás, ele não pode ser um associado de Satanás
é o que dizem alguns intérpretes, que contrapõe a ideia do anjo do abismo ser um anjo maligno, ser um anjo de Satanás ou o próprio Satanás. O que você acha dessa interpretação? Deixe aí nos comentários. Vamos concluir esse vídeo comentando Apocalipse 9:11. A Bíblia do intérprete diz: Abaddon não é um anjo de Satanás, mas de Deus, realizando sua obra de destruição às ordens de Deus. Então veja que não existe somente as interpretações que apontam para o anjo do abismo ser um anjo do mal, ser um anjo maligno ou ser o próprio Satanás, mas também aqueles que dizem que seria o Senhor Jesus. Isso está fora de cogitação no meu modo de ver as Escrituras, no meu modo de interpretar as Escrituras, e eu te peço que o que você acha disso, deixe aí nos comentários. E agora vem também esses outros críticos que dizem que o anjo do abismo não é Satanás, não é Jesus também, não é um anjo do mal, mas um anjo de Deus que vem com a chave do abismo na mão e amarra o próprio Satanás. O que você acha desta forma de interpretação? Deixe aí nos comentários. Porém, devemos abordar aqui que, sendo de Deus ou não, esse anjo está sob as ordens do Deus eterno. Ele sendo de Deus ou não, ele está sob as ordens do Deus eterno. Esta é a grande realidade do que nós estamos abordando, essa questão sobre o tal anjo do abismo. Você que assistiu esta série de vídeos, deixe aí seus comentários, compartilhe esta mensagem com outras pessoas para que elas também cheguem a esse conhecimento, e deixe aí o seu like, pois o seu like é que faz com que o YouTube libere esta mensagem, este vídeo para outras pessoas. E que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.